Talvez a gente ache que fervor espiritual é coisa de pentecostal. Nada contra os nossos irmãos pentecostais, são uma bênção, estão servindo ao Senhor. Mas a gente pode achar que isso é propriedade exclusiva de irmãos carismáticos e que isso não tem nada a ver com a gente. E eu queria mudar sua concepção sobre isso nessa manhã. Te mostrar a importância disso, te mostrar o valor disso e a necessidade disso, tá bom? Mas vamos ler primeiro o texto? São 11 versos, bem curtinho, e depois a gente faz essas considerações iniciais para iniciarmos. Diz assim, Neemias capítulo 1, verso 1. Palavras de Neemias, filho de Racalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Sussã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. Eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá, na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Amém? Que o Senhor nos use, tenha misericórdia de nós, abra olhos e ouvidos nessa manhã. Como eu anunciei, irmãos, o tema da nossa reflexão se chama Neemias, modelo de fervor espiritual. E para a gente tirar essa celeuma sobre esse tema, né, essa nuvem escura que paira sobre o tema do fervor espiritual, tem 3 coisas que geralmente a gente associa a fervor espiritual e que são equívocos. E a gente, para poder entrar no texto, a gente precisa limpar esse caminho aqui. A primeira coisa, fervor espiritual geralmente é associado à explosão emocional. E talvez por isso a gente se afaste disso um pouco, como batistas, como eu já disse, e também reformados. A gente vê alguém chorando compulsivamente, a gente vê pessoas, às vezes, até caindo no chão, pessoas numa tristeza muito profunda, em algo muito explosivo. E como o próprio termo sugere, é uma explosão. Ela acontece durante 5, 10 minutos, daqui a pouco a pessoa levanta, sai, volta para sua vida e aquele sentimento passou muito rápido. A pessoa fica até com saudade daquele sentimento, na outra semana ela quer voltar para a igreja e sentir aquilo de novo. Então, em primeiro lugar, já coloca isso, se você estiver anotando, você já anota. Fervor espiritual não tem nada a ver com isso. Fervor espiritual, sim, ele mexe na nossa emoção. Quando o coração queima, a emoção é abalada. Mas, em primeiro lugar, não é uma explosão. É como uma brasa que não para de queimar. É algo que fica ali. Sai com você daqui, continua a semana toda. Quando volta domingo que vem, o fogo pega de novo. É assim. Segundo lugar, geralmente fervor espiritual também é associado a ativismo religioso. O pastor Ricardo acabou de falar aqui. Igrejas que sufocam a gente. Gente aqui que tinha 5, 6 cargos. E quem não tem cargo, às vezes não é visto como alguém tão fervoroso assim. Será que fervor é fazer muita coisa na igreja? Como ele disse, sem entender o que está fazendo? O nome disso é ativismo, irmão, não é obra de Deus. Terceiro,
Fervor também é associado a expressões visíveis. Eu colocaria aqui também manifestações estranhas. Nem sempre quem está aparentemente mais tocado pela palavra é realmente quem está tocado pela palavra. Às vezes tem alguém quietinho do seu lado, contrito, o coração está esmagado. Já viu? Tem gente que chora para dentro, já viu isso? E ele tá ali, tadinho, quietinho, no cantinho dele. Em alguns lugares, essa pessoa não é vista como espiritual. Espiritual é quem fala alto. Espiritual é quem dá glória alto. É quem chora compulsivamente. Não, isso nada tem a ver com fervor espiritual. Mas eu acredito, irmãos, que Neemias, além de tantas outras coisas que ele nos ensina, através da sua vida, no seu livro, enfim, e que a história da redenção nos dá conta, ah, Neemias é um exemplo de liderança, Neemias é um exemplo de homem de Deus, é um exemplo de homem de oração, foi um líder nato, foi alguém que liderou o povo de Deus, é alguém extraordinário. Mas, dentre todas essas coisas, eu poderia dizer que, principalmente, Neemias é um exemplo poderoso para a gente de fervor espiritual. É claro que no final a gente não vai ficar falando só de Neemias, né? A gente vai encontrar um caminho para a cruz de Cristo, mas calma, a gente vai chegar lá. Mas antes da gente entrar, ainda tem outra consideração que preciso fazer. Tendo limpado o caminho, agora deixa eu definir fervor espiritual para você. A, a palavra grega para fervor e a hebraica para fervor é a mesma coisa. Zelo em grego, literalmente, zelo, e caná em hebraico. Elas significam ambas a mesma coisa. Elas significam ferver, ardor, queimar ou, como a própria palavra grega sugere, zelo. É por isso que ao longo da história reformada, a gente não viu tantas vezes os autores falarem sobre fervor, mas a gente sempre viu eles falarem sobre zelo, zelo por Deus, zelo santo por Deus. Eu que amo a teologia puritana, você tem livros, uma literatura robusta sobre o zelo santo por Deus. E muitos deles falavam em vários momentos sobre o coração queimar. Então, sempre que você vê no Novo Testamento a palavra zelo, você pode colocar uma barrinha e entender essa palavra como fervor também. Então, fervor espiritual não é uma doutrina de 100 anos atrás. Fervor espiritual é uma doutrina bíblica. E ela está tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O coração daqueles homens e mulheres que serviam ao Senhor com um prazer, com um zelo tremendo, com temor no coração. Esses homens, essas mulheres, são pessoas ou crentes fervorosos. Então, em primeiro lugar, eu queria deixar isso claro para você. Isso é fervor, ok? E o nosso texto, que a gente acabou de ler, ele nos dá inicialmente 4 definições de fervor espiritual, que estão no texto. Então me acompanhe a partir do verso 1, agora sim entramos no nosso texto. Em primeiro lugar, fervor é fogo que arde no palácio. Vamos ver isso aí? A gente acabou de ler, o verso de número 1 mostra onde que Neemias estava situado. O texto fala que ele estava no palácio de Susã. Susã era a capital do Império Persa, onde ficava o palácio de inverno, à época do grande rei Artaxerxes I. Pastor, o que significa isso? Veja bem, a gente está falando de um homem de Deus que vivia e servia dentro do palácio. Só que a gente não associa muito as coisas, eu vou te ajudar nisso aí. Primeira coisa, o nome Neemias significa o Deus que consola. Segunda coisa, o texto termina dizendo que Neemias era o quê? Copeiro do rei. O que significa isso, pastor? Ele era especialista em talheres? Ele era o cara que servia ali o copo, arrumava a mesa? Nada disso. Você sabe muito bem que o copeiro daquela época era o camarada que provava as comidas do rei para ver se estava algo envenenado. Ou seja, não era só um trabalho arriscado, né? Porque se tivesse envenenado, quem morria primeiro era o copeiro. Não era só um trabalho arriscado, era um trabalho importantíssimo. E só se chegava a esse cargo alto dentro do império quem gozava de grande confiança dos reis. Deu para entender isso? Só que quem era Neemias, gente? Neemias era um exilado. Neemias era um judeu que foi trazido escravo. Provavelmente, os teólogos vão dizer que Neemias era um pouco mais jovem, então ele nasceu no exílio. Como é que ele chega num cargo tão alto assim? É provável que Neemias tivesse qualidades,
É provável que Neemias fosse um homem inteligente. E ele vai galgando esses cargos. Neemias é um tipo de funcionário público, que chegou no mais alto cargo do funcionarismo público da Pérsia. Ganhava os seus penduricalhos, né? Furou o teto lá do. Enfim, ele estava bem, ele estava confortável, ele estava num lugar bom. Só que veja, o nosso texto mostra que Neemias é essa pessoa, é esse crente fervoroso. Se não me engano, no livro de Neemias tem 6 ou 7 orações. Neemias ora, inclusive, quando ele não cita a sua oração. Ele ora, inclusive, em pensamento. No capítulo 2, Neemias está diante do grande rei Artaxerxes. E o rei pergunta para ele o que está acontecendo. Antes de falar, o que ele faz? Ele ora. Está falando de um homem de Deus aqui. Você percebe o que eu estou fazendo? Eu estou te mostrando um homem de Deus que servia dentro do palácio. E faz um paralelo aqui com Daniel. E você vai ver uma diferença grande aqui. Daniel, outro homem extraordinário, um profeta, um príncipe de Judá. Lembra, o primeiro capítulo de Daniel. Quando eles chegam na Babilônia, qual é o primeiro pedido que eles fazem? Nós não queremos participar dos manjares do rei. A gente pode fazer tudo, mas peraí, o banquete do rei não. É muita confusão, é coisa que não tem nada a ver com a gente. Nós não queremos nos contaminarmos. Graças a Deus o pedido foi atendido. Eles foram poupados dos manjares, sim ou não? Só que Neemias é o quê? Copeiro do rei. Se tem comida, Neemias está lá. Se tem bebida, Neemias está lá. Se tem manjar, Neemias está lá. Se tem banquete, Neemias está lá. Se tem festa dentro do palácio, Neemias está lá. Ou seja, irmãos, o lugar onde a gente vive, serve, trabalha, não pode apagar o fogo de Deus dentro do nosso coração. Essa é a primeira lição que você tem que escrever no seu coração hoje. Onde que você trabalha? Onde que você serve? Qual é a vizinhança que você mora? Não, pastor, na minha rua só tem ímpio. O negócio lá é difícil. Como é que é a tua família, a tua parentela? Ei, nada disso é desculpa para você deixar a chama de Deus se apagar no seu coração. Nada disso é desculpa para você deixar o seu coração se contaminar. Então, em primeiro lugar, irmãos, o fervor espiritual independe do lugar onde você está. Mas calma, tem mais coisa. Segundo lugar, fervor é fogo que arde pela nossa comunidade. Não é isso que vai contar os versos 2 ao 4? Hanani e alguns homens vêm lá de Jerusalém, passam por Suzã, e Neemias corre até eles e pergunta. Veja, eles não vieram trazer uma notícia, é Neemias que vai atrás dela. Já já eu vou dizer o que significa isso, mas veja bem, aqueles homens viram para Neemias e não escondem o problema. Só para situar você no tempo e no espaço, no momento que essa notícia chega para Neemias, nós estamos há 93 anos da primeira libertação do povo, lá pelo decreto de Ciro. Ou seja, os exilados já estão há quase um século dentro de Jerusalém. Quando essa notícia chega, nós estamos há 60 anos da reconstrução do templo. E nós estamos há 13 anos da ida de Esdras para lá, que começou uma reforma espiritual maravilhosa. Ou seja, o povo voltou, o templo foi reconstruído, Esdras já está ensinando a palavra, mas a notícia ainda continua ruim. A cidade continua devastada, os muros derrubados, as portas queimadas. Ou seja, vergonha e humilhação. E só para piorar um pouco mais, para você entender, o problema aqui não é só a segurança pública. Até porque Jerusalém gozava de uma certa segurança, porque era a subprovíncia da Pérsia. Mas claro, ter o muro derrubado, né? Ninguém aqui gostaria de ter a sua casa exposta na rua sem muros. É horrível. Mas o problema, irmãos, é a vergonha, em primeiro lugar. Imagine os povos vizinhos dizendo assim: poxa, vocês reconstruíram o templo meio século atrás. Vocês adoram Adonai, né? Diz que é o Deus criador de tudo. E ele não consegue fazer vocês levantarem o muro. Entende isso? Mais ainda, as portas eram muito importantes. Você vai ver isso lá no capítulo 3. Portas ali, irmãos, era por onde passavam, por exemplo, as relações comerciais. Tinha portas específicas para o comércio. Se não tem porta, não tem comércio. Tinha uma porta chamada Porta das Ovelhas, que é onde passavam os sacrifícios para o templo. Se não tem Porta das Ovelhas, como é que chegam os sacrifícios? Entende isso? Ou seja, a vida social do povo estava parada. Mais ainda do que isso, os juízes que julgavam o povo ficavam na porta. Ou seja, não tem justiça social. Veja, irmãos, vergonha e humilhação.
É por isso, é por esse motivo que Neemias começa a chorar, começa a doer dentro dele. E por isso que eu falei, o culto já ajudou a gente aqui. A gente não fez isso num dado momento? Sim ou não? Você veio aqui, sentou aqui e você não tem problema nenhum. Tá inclusive feliz, porque tá vivendo um bom momento. Mas isso não te impediu de orar pelo teu irmão que nem tá aqui. Tá com o filho internado no hospital, foi resolver problema, foi socorrer alguém. Entende, irmão? O nome disso é coração sintonizado com o povo de Deus. O nome disso é dor. O nome disso, irmãos, é compaixão. Por isso, fervor espiritual não é um poder individualista que te transforma num super crente. Que as pessoas olham para você até com medo. Não, se mexer com aquele irmão ali, com aquela irmã ali, vai que ela faz uma oração aí. Isso é macumba, irmão. Isso não é evangelho. Entende? Então, o fervor espiritual não te transforma em alguém espiritual e abençoado. Não sei, um santo elevado ao quadrado. Não é isso. Fervor, irmãos, é sinal de que você está preocupado com a tua congregação. Fervor é sinal de que você, quando ajoelha para orar, mesmo sem estar aqui dentro, o teu coração continua aqui. Ei, não existe oração individual. Sabe por quê? Porque o Pai é nosso. Porque o pão é nosso. Porque o perdão é nosso. Deu para entender? Não existe. Existe oração feita em secreto. Mas até em secreto, teu coração está conectado com a tua comunidade. Entendeu isso? Ah, Reverendo Hernandes, irmãos, ele fala um pouquinho sobre isso. E deixa eu citar uma frase dele que é muito boa. Olha o que ele vai falar. Neemias é um homem sintonizado com o céu e com a terra. Ele olha a vida da perspectiva do tempo e da eternidade. Ele tem a cabeça cheia de luz e o coração pleno de devoção. É grande líder diante dos homens, mas um humilde adorador diante de Deus. É capaz de enfrentar as maiores pressões internas e externas, sem se intimidar. E também de chorar diante do sofrimento dos seus irmãos. Mas lembra que eu falei que tinha um segredozinho aqui? Do fato de Neemias ir atrás do problema? Primeira coisa, eu falei para você, Neemias é um funcionário público, gente. Ele tá na Pérsia, mas ele não vive tanto assim como um escravo. Ele tem emprego, um dos melhores empregos que se podia ter. Neemias não estava lá construindo tijolo, quebrando pedra, fazendo carvão. Neemias não trabalhava numa mina, ele trabalhava dentro do palácio. Ele tinha certas regalias. E a proximidade dele com o rei era tanta que no capítulo 2, lembra dessa passagem? Quando Neemias aparece triste, o rei percebe. Entendeu? Ou seja, tinha relacionamento entre eles. Um conhecia o outro. Não era chefe e empregado, não era senhor e escravo. Tá entendendo? Era uma espécie de amizade aqui. Ele olhou para o rosto de Neemias e falou: opa, você que está sempre sorrindo está triste, o que está acontecendo? Entendeu? Então Neemias estava bem. A pergunta que você tem que fazer agora é: por que, que ele se moveu a perguntar por Jerusalém? Ele que não tinha problema nenhum, por que, que ele foi arrumar problema? Entende? Aqui, irmãos, tem um segredo escondido nesse texto. Pelo simples fato de Neemias fazer uma pergunta sobre Jerusalém. Sabe por quê? 150 anos antes, tinha um profeta chamado Jeremias. Deus falou pela boca dele, lá no capítulo 15 de Jeremias. E Deus está esmagando Jerusalém, dizendo o que vai acontecer. Inclusive, no capítulo 15 é dito que os muros seriam derrubados e as portas seriam queimadas. 150 anos dessa data aqui. Lá no verso de número 5, está escrito assim: quem terá compaixão de ti, ó Jerusalém? Quem se lamentará por você? Quem vai parar e perguntar como você está? Deu para entender? Neemias levanta a mão 150 anos depois e diz assim: eu vou chorar por ti, Jerusalém. Eu vou parar e perguntar por você. Deu para entender, irmão? Neemias é um homem fervoroso, mas é alguém que está preocupado com a dor do seu povo. Por isso eu quero que você já comece a perguntar ao seu coração nessa manhã. Como é que está o teu coração hoje? E aqui eu não estou perguntando das suas dores, porque eu sei que você tem elas. Eu sei que nós estamos de pé
pela graça infinita do Senhor. Eu estou vivendo vários problemas. Problema de saúde do meu pai, até peço oração por ele, Ângelo. Saúde está muito ruim, de vez em quando ele vai aqui para casa, a gente leva ele para os hospitais fazer exames e tal. Muito difícil. Você luta não só contra a doença, mas contra a teimosia, e a gente vai caminhando. Então eu sei que você também tem suas lutas, suas dores. O meu convite não é para você esquecer isso. O meu convite é para você entender que você não está sofrendo sozinho, mas que você está aqui também para se importar com o irmão que está do seu lado. Sempre tem alguém que está sofrendo mais do que a gente. Você está sofrendo, mas Deus está te dando condições de viver aquilo. Talvez o teu irmão que está do seu lado aí, ó, não tem tanta condição assim. Não tem, às vezes, maturidade para enfrentar esse problema. Mas tem você do lado, entende? Não só para dar um abraço e perguntar como é que você está. Não é só isso. Mas para investigar suas necessidades. Então já começa perguntando no seu coração. Como é que teu coração está batendo em relação a quem está do teu lado? Ele está sintonizado com a comunidade? Ou você veio aqui hoje só receber? Né? Fui criado na igreja. Lá em casa a gente foi criado assim. Não, vamos para a igreja porque a gente precisa receber hoje. Vamos para a igreja porque a gente tem que sentir aquele negócio diferente. Vamos para a igreja porque a gente tem que falar em mistério. Não, irmão. Você também está aqui para cuidar uns dos outros. Mas em terceiro lugar, para a gente andar. O fervor é o fogo que ama a doutrina. O negócio está ficando bem diferente, né? Você está vendo que fervor é algo totalmente diferente. Mas veja, fervor é o fogo que ama doutrina. O que vai acontecer agora? A dor que Neemias sente vai culminar numa oração. A maior parte do capítulo 1 é uma oração. Infelizmente eu não tenho tempo de esmiuçá-la aqui, mas dos versos 5 ao 10, a gente vê Neemias orando. Só que essa oração, irmãos, é algo extraordinário. É uma oração que está permeada de boa teologia, de doutrina o tempo todo. Ela é tão boa que Neemias é comparado aqui a Daniel e Esdras. Eu sei que ele é um funcionário público, eu sei que ele é um copeiro, mas ele é alguém que amava a palavra de Deus. E isso se percebe na oração dele. Porque ele não está falando frases prontas, frases que ele ouviu num louvor na rádio. Ele está falando de Bíblia aqui. Ele está falando de palavra aqui. Então, 3 observações só sobre a oração de Neemias. Primeiro, ele explica para a gente quem Deus é na oração dele. Como é importante você orar para Deus, sabendo quem o seu Deus é. E ele começa dizendo assim, ó, Deus dos céus. Deixa eu explicar só isso aqui para você. Deus dos céus é uma expressão que só aparece no pós-exílio. Ou seja, na boca de Daniel, na boca de Esdras e na boca de Neemias. Sabe por quê? Porque dentro do panteão de deuses da Pérsia, e era assim geralmente em várias culturas, mas na Pérsia principalmente, tinha uma divindade lá que era conhecida como Deus dos céus. E aí, esses autores que vêm da Pérsia, o que eles fazem? Não, peraí, existe um Deus dos céus. Mas não é Marduk, é Adonai. Adonai Elohei Hashamayim. Ele é o Deus dos céus. Esse é o nosso Deus. E veja, céus aqui não está falando de geografia, não está falando de lugar, é lá que ele fica, não é isso. É porque a divindade que habita os céus, se ela habita lá em cima, significa que ela comanda aqui embaixo. Ou seja, quem está mais alto manda em tudo, é soberano. Por isso ele tem que fazer essa correção e esse lembrete. Calma, gente. Nós servimos o verdadeiro Deus dos céus. Ok? E então ele continua. Mas esse Deus é grande e temível. Neemias não diminui quem Deus é. Ele precisa de Deus. Mas Deus não é o amigo legal da humanidade. Ele não é o cara lá de cima. Ok? Em primeiro lugar, ele é grande e temível. Por quê? Porque ele fez todas as coisas. E tudo que ele criou precisa prestar contas a ele. É isso que Neemias está lembrando. Mas calma. Ele não é só grande e temível. Ele também é o Deus do pacto. Ele é o Deus da aliança. Olha o que ele diz aqui. Ele fala, ó, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso. Ele é grande e temível, nas palavras de Isaías. Ele habita no alto e sublime trono, mas também habita com contrito e humilde. Ele é grande e temível, soberano sobre os céus, mas ele está aliançado conosco.
E essa aliança que ele fez muito tempo atrás, ele vem cumprindo todas as promessas. A gente não cantou aqui? Firme nas promessas do meu Salvador. É exatamente isso que ele está fazendo. Mas em segundo lugar, na oração, ainda tem espaço para confissão de pecados. Neemias, eu disse, ele está conectado ao povo. E está conectado mesmo. Ele sabe que o que a gente está vivendo é consequência dos pecados do povo. E ele, embora tenha nascido no exílio, não tenha pecado lá atrás, mas ele se conecta com o povo. Nós pecamos vergonhosamente contra ti. Mas ele também lembra das promessas de Deus. Irmãos, como isso é importante. Deixa eu dizer isso para você. Você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa amar a doutrina. Sabe por quê? Os puritanos tinham uma frase que você vai achar até que foi o Edir Macedo que cunhou essa frase. Mas não foi, viu? Eu digo depois o nome do puritano para você. A frase que eles falavam era o seguinte: você precisa sitiar o céu com as promessas de Deus. Parece botar Deus na parede, né? Mas não é isso não. Eles diziam assim, ó: Deus gosta quando um crente sitia o céu com as promessas de Deus. O que é isso? Você conhece a palavra, você conhece a voz de Deus, você conhece as promessas de Deus. Então você ora a esse Deus dos céus, dizendo a ele: Senhor, foi o Senhor que prometeu. Entende isso? É isso que Neemias está fazendo aqui. Ele está sitiando o céu, ele está dizendo: Senhor, o Senhor prometeu que se a gente pecasse, a gente ia ser levado para longe. Mas se a gente se arrependesse, não importa qual lugar estivéssemos debaixo do céu, o Senhor nos traria de volta. Entende, irmãos? Isso é alguém que conhece doutrina e que ama doutrina. Deu para entender? Então, o fervor espiritual, de novo, não é algo que dá e passa. Não é emocionalismo, não é misticismo. É alguém que está aprofundado na palavra de Deus. Ele ama a palavra. E quanto mais conhece a palavra, mais ele ama o Senhor. Mais o seu coração queima. Quarto e último lugar, para a gente já caminhar para o fim. Fervor é fogo que concede prazer em servir. Olha como é que Neemias encerra essa oração. Ele fala assim: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Eu comparo essa frase a uma frase que é dita na oração de Esdras, no capítulo 9. Eu vou ler para você. Capítulo 9, verso 4. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel. Eu não estou dizendo que a frase de Esdras está errada e a de Neemias está certa, não é isso. Mas isso aqui, irmãos, são como se fossem níveis de temor. São níveis de relacionamento com Deus. Tremer e temer diante da palavra de Deus é importantíssimo. Mas o que Neemias está falando aqui é algo sério demais. Ele está falando: nós tememos ao Senhor, mas nós temos prazer em fazer isso. A gente tem prazer em temer o nome do Senhor. Por isso que eu falei, o culto todo girou em torno disso. Lembra? Ele não é só um desejo, ele é essencial. Ele não é só um copo d'água, ele é um manancial, irmão. A gente tem prazer de estar na presença do Senhor, prazer em servir, prazer em dar aula para as crianças no momento do culto. A gente tem prazer de dar EBD, prazer de ficar na recepção. A gente tem prazer de fazer essas coisas. Entende? A palavra hebraica usada aqui é rafetso. É uma palavra que aparece no Antigo Testamento quase toda. Por exemplo, Salmo de número 1. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na lei medita. Ele só medita de dia e de noite, por quê? Porque tem prazer. Rafetso, aqui, diz respeito a afeto. A algo que é feito, irmãos, sem obrigação. Sabe o que é rafetso? É o beijo que você dá na esposa antes de sair de casa. É o beijo que a esposa dá no marido quando ele chega em casa. Ou quando o contrário acontece. É o abraço que as crianças te dão quando você chega de uma viagem. Já viu? Você viaja a trabalho, viaja alguma coisa, e você chega em casa, as crianças correm lá e papai chegou. Não é isso? Isso é rafetes.
Eu pergunto pra você, alguém te obrigou você a dar um beijo no seu marido? Alguém te obrigou você a dar um beijo na sua esposa? Alguém obrigou as crianças a agarrar as pernas do pai? Hã? Não. Por que que você faz essas coisas? Por prazer. É puro deleite. Isso, irmãos, é rafete. Só que a construção do verbo no hebraico aqui ensina outra coisa pra gente. Ela está no qual, que significa literalmente uma ação contínua. Então é como se Neemias estivesse dizendo assim, ó, aqueles que estão tendo prazer em temer o seu nome. Essa seria a melhor tradução. Lembra que eu falei para vocês, não é algo que acende e apaga, irmãos. É um fogo que pode até estar baixinho. Ele pode ficar até nas brasas, mas ele não para de queimar. Ele está queimando dia após dia. Está lá no seu coração. Coração conectado com o povo de Deus. Um coração que ama a palavra de Deus. Um coração que espera pelo Senhor. Tem fome e sede de Deus. Por isso eu pergunto para você, você tem servido a Deus? Em vários lugares, de várias maneiras, em vários níveis. Mas por qual motivo você tem feito isso? Por que você tem feito o que você tem feito? A pior coisa que tem dentro do reino, irmãos, são pessoas que estão servindo no automático. Apertaram o botão do automático e estão servindo. Não, eu não posso faltar hoje porque eu estou na escala. Mas semana que vem eu posso faltar porque eu não estou. Entendeu? Irmãos, esse coração está anunciando uma falha futura. E aqui eu já entrego para você o primeiro motivo por que fervor não é opcional. Que você pode estar ouvindo esse sermão até agora e pensando assim: "Ah, pastor, mas ok, meu irmão está com o coração queimando, eu não estou, mas tudo bem. Algum momento eu vou estar". Não é assim que funciona. Um coração que está se apagando ou quiçá já apagou, é igual aquela lâmpada amarela que acende no painel do carro. Acendeu a lâmpada. Aí você fala assim: "Ah, é uma lâmpada aqui". Não mexe não para você ver. Daqui a um pouquinho o carro para. Então, em primeiro lugar, eu diria isso: fervor, irmãos, é uma espécie de termômetro espiritual. Se você não tem mais prazer em servir a casa de Deus, aos teus irmãos, se está desconectado da comunidade, como o pastor falou, é o turista da igreja. Ele vem um domingo, falta 3. Aí ele sente falta, vem de novo. Aí falta mais 3. E assim vai. Isso, irmãos, é termômetro espiritual. Não estou falando que você nunca poderá faltar, não é isso. Mas cuidado, é termômetro. Tá avisando para você, o motor vai parar, o carro vai parar, a vida vai falhar. Aqui é a antessala do mundo lá fora. Entende? Bom, que Deus tenha misericórdia de nós. Mas veja, por quanto tempo você consegue manter a chama acesa? Eu sei que quando a gente está aqui dentro, irmãos, que culto maravilhoso, viu? Culto maravilhoso. Maravilhoso. Desde o primeiro momento, passando pelos louvores, pelas orações, tudo perfeito. Glória a Deus. Então eu sei que estar aqui dentro é muito bom. Aí a gente ouve a palavra, daqui a pouco canta de novo, é maravilhoso. A gente sai daqui, como diziam os meus irmãos pentecostais, levitando. O cara sai tão cheio de Deus que não encosta nem o pé no chão, ele vai meio que voando para casa. Mas será que chega lá no portão, acaba? Vai embora. Entra no carro, a primeira fechada, acabou. Esqueceu tudo que ouviu aqui. Não, pior, ele chega em casa, ele vai almoçar, o prato de comida tá em cima da mesa, ele lembra: "Caramba, amanhã é segunda-feira. Pô, a igreja é tão bom, mas meu trabalho é tão ruim, cara. Meu chefe é tão chato". Quem não tem chefe chato, irmão, tá no lucro. E aí você se esquece de que Neemias era fervoroso, comendo a comida do rei antes do rei comer, vivendo no palácio. Entende, irmão? Bom, quanto tempo o fogo continua aceso? Para fechar esse ponto, eu queria lembrar para você Levítico 6,13, que fala uma palavra que a gente gosta muito, que é aquele verso, né? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Tema de congresso, é placa de igreja. Palavra boa, né? E sim, de certa forma, existe uma ilustração boa aqui para o crente, porque o sacrifício somos nós, o altar hoje somos nós servimos ao Senhor. Bom, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Sim, o fervor é fogo que queima e não se apaga.
Mas Levítico 6, ele dá uma lição pra gente. Pelo menos 2 indicativos, 2 coisas que você precisa fazer para o fogo não se apagar. Porque, irmãos, não existe vida cristã automática, viu? Tudo que a gente faz é pela graça. Spurgeon tinha uma frase boa que ele dizia assim, ó: "A graça não elimina o nosso esforço, ela o permite". Deu para entender? Vou repetir: a graça não elimina o seu esforço, ela o permite. Não estamos falando de salvação pelas obras, a gente é salvo pela graça. Mas uma vez na corrida da fé, meu irmão, você tem que correr, não é? E enquanto corre, serve, enquanto serve, corre. É uma corrida, é uma carreira, com os olhos fitos do autor e consumador da fé, não é isso? Então, de novo, tem 2 coisas que você precisa fazer à luz de Levíticos capítulo 6. Se você continua a leitura, lá é dito que o sacerdote tinha que fazer 2 coisas para o fogo não apagar. Primeira coisa é que de manhã cedo ele precisava jogar as cinzas fora. Quem aqui já cuidou de um fogo sabe o que eu estou falando. Já viu aquele churrasqueiro preguiçoso? Aproveita o carvão do mês passado, aí vou fazer o churrasco aqui. Se tiver muita cinza ali, o fogo vai ter dificuldade de pegar. E pior, se a cinza for acumulando, o fogo não pega mais. Então a instrução de Deus era: todo dia de manhã, pega a cinza e joga ela fora do arraial. Mas não era só tirar a cinza, ou seja, tirar aquilo que não prestava mais. Tinha que colocar lenha nova dentro do fogo. Então veja, o movimento é simples. Tira a cinza, coloca a lenha nova. Tira a cinza, coloca a lenha nova. O que significa isso? Tem que tirar a cinza, irmão. O que não presta no nosso coração? O que a gente acumulou durante o dia, durante a semana, durante o mês? A amargura, o ressentimento, o bico aí que você tá grande aí quando teu irmão tá do lado, né? Só porque o irmão não cumprimentou você hoje, você tá com um bico grande. Porque o pastor não lembrou do seu aniversário, você fica com um bico grande. Os seus pecados, principalmente pecados não confessados. Toda vez que a gente confessa um pecado, irmão, a gente tá pegando a cinza e jogando ela fora. Deu para entender? É isso que tá faltando. E aí você tá perguntando: "Poxa, pastor, antigamente eu seguia a procissão em alegria e festa". Lembra? O saudosismo dos salmistas? Eu ia dançando igual Davi para a igreja. Alegrei-me quando me disseram: "Vamos à casa do Senhor". Hoje eu vou me arrastando. O que está acontecendo? Ei, tem acúmulo de cinza no teu coração. Joga fora, mas não é só jogar fora. O coração não pode estar só limpo, ele tem que estar cheio de Deus. E como é que você enche ele? Lenha nova. Aqui a gente está falando das disciplinas espirituais: oração, jejum, leitura da palavra, culto doméstico, culto público, evangelização e todas essas coisas importantes. Quando você está aqui, irmão, você não sente o coração queimar, sim ou não? O coração queima. A gente parece até os discípulos de Emaús, né? Tava indo embora para casa triste, cabisbaixo. Jesus encontra a gente no meio do caminho, fala a palavra, e aí a gente volta para casa falando assim: por acaso não nos ardia o coração quando ele nos expunha as escrituras? É exatamente isso. Então, de novo, tira a cinza e, por favor, coloca a lenha nova, para o fogo nunca mais se apagar, amém? Mas eu quero encerrar com você te dando uma boa notícia. A boa notícia, irmãos, é que em nenhum lugar da Bíblia está escrito para você ser parecido com Neemias. Sabia disso? Sabia ou não? Não tem. Mas na Bíblia está escrito que você tem que ser parecido com quem? Com Jesus. E a segunda boa notícia é que tudo que a gente viu aqui na vida de Neemias, a gente também consegue enxergar na vida de Jesus. Então, para não levar muito tempo, eu resumi tudo que eu falei aqui numa espécie de tríade do fervor espiritual. Ou seja, tem que ter essas 3 coisas para ter o coração fervoroso, ok? Então, se você não lembrar mais nada do que eu falei, anota isso aqui, vai para casa, lembra disso. 3 coisas, que começa com a letra D, inclusive: dor, doutrina e deleite. Tem que ter essas 3 coisas no coração. Se faltar uma, não dá certo. É um triângulo perfeito: dor, doutrina e deleite. Sabe por quê? Porque dor sem doutrina é sentimentalismo. Doutrina sem deleite, ou seja, sem prazer, é legalismo. E deleite sem doutrina é misticismo. Percebe? Não dá certo, a conta não fecha. Então tem que ter dor, tem que ter doutrina e tem que ter deleite. Para eu não me alongar muito, vamos lá, aplica isso a Jesus. A vida de Jesus. É claro que isso aí está elevado à última potência na vida dele. Tinha dor? Tinha.
O texto diz que Jesus também chorou por Jerusalém. E não só isso, ele se compadecia das multidões. Jesus não precisava tocar no leproso, ele não precisava tocar no esquife daquele cadáver, mas ele tocava. Ele não precisava se deixar tocar, mas ele deixava. Ele se compadecia das multidões. Então, irmãos, tinha dor em Jesus, no sentido dele se conectar com aquele povo. Será que tinha doutrina? Claro que sim. Jesus é aquele que ensinava o tempo todo: está escrito, está escrito, está escrito. Mas as escrituras testificam de mim, mas vocês erram por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Ele venceu o diabo no deserto usando o quê? A palavra. Então, irmãos, tem doutrina em Jesus, mas também tem deleite. Lembra? João capítulo 4, 34, os discípulos vão comprar comida, esquecem do mestre, ele está ali com a mulher samaritana, eles voltam, e Senhor, esquecemos do Senhor. Ele fala: fica tranquilo, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Entende, irmãos? Ele mesmo vai dizer em João capítulo 10, se não me engano, verso 18, ele fala: ei, ninguém tira a minha vida, antes eu a dou. Ou seja, não estou aqui por mera obrigação servil, estou aqui porque quero, voluntariamente, por prazer. Mas, irmãos, escute isso, a gente falou da vida de Jesus. Tem um lugar onde a gente vê essa tríade na mais alta perfeição. E eu quero encerrar falando disso porque é exatamente isso que aquece o nosso coração. E eu disse, tem um motivo pelo qual o fervor é importante. Eu falei isso para você. O fervor não é opcional. Em primeiro lugar, quem não está com o coração queimando, irmãos, tá avisando de que tem um problema em você. De que você não serve mais como servia, de que você não adora mais como adorava. Talvez porque tem que tirar a cinza fora e colocar a linha nova. Mas tem outros motivos. O segundo motivo, pelo menos, eu diria que porque o fervor nos identifica com Jesus. E só por esse motivo você tinha que buscar o coração queimar. Entendeu? Porque Jesus não fazia nada com fogo apagado. Jesus não fazia nada do que fazia por mera obrigação servil. Jesus não fazia por medo judicial. Jesus fazia porque o coração queimava. Entende isso? Mas não só nos identifica com Jesus, como o fervor também nos ensina que ele é digno disso e nada menos. É esse o coração que tem que estar diante dele. Não um coração pela metade. Não um coração frio. Não um coração obrigado. Mas um coração que queima pela presença do Santo dos Santos. É isso, irmão. Então deixe-me encerrar falando para você disso aqui, da cruz do Calvário. Ei, na cruz tem dor, tem doutrina e tem deleite. Tem dor, irmãos, porque literalmente ele morreu pelos nossos pecados. Lembra? Ninguém estava numa posição mais confortável que ele. Neemias estava no palácio de Suzã. Jesus estava no trono da graça do Rei do Universo. Ele deixa sua posição de riqueza, poder e glória. Não há renúncia maior do que essa, não há abnegação maior do que essa. Ele não desce do norte ou da Pérsia para Jerusalém. Ele desce dos céus para a terra. Não há compaixão maior do que essa, não há identificação maior do que essa. E ele não nos vem salvar como um anjo encarnado, como uma cristofania, teofania, uma espécie de fantasma perambulante. Ele assume a sua humanidade para te salvar. Ele assume a nossa fraqueza. Ele deixa a riqueza, porque, veja, ele poderia ser um homem, mas ele poderia se tornar o homem mais poderoso da terra, ué. Para salvar quem? A terra. Sim ou não? Mas por amor a nós, ele se fez pobre, mesmo sendo rico. Ah, irmão, se isso não esquenta o teu coração, não sei mais o que vai esquentar. Então tinha dor, mas também tinha doutrina. Sabe por quê? Porque é na cruz que ele vai terminar de cumprir todas as profecias acerca dele. Pelo menos aquelas profecias acerca do servo sofredor, principalmente no livro de Isaías. Não é isso? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todas as profecias, Salmo 69, quando fala que deram um vinagre para ele beber,
E todos os outros salmos que falam que a sua alma não ficará presa no sepulcro. Ele está cumprindo todas as profecias de cima da cruz. Então tinha doutrina ali, irmãos, mas também tinha deleite. Eu já falei para você, ninguém tirou a vida dele, antes ele a entregou. Ou seja, irmãos, tudo que Jesus fez na cruz do Calvário foi por amor. Ele não só levou os seus pecados, ele te amou. E a maior expressão do amor é que ele deu a vida por você e por mim. Não é isso? João capítulo 13, verso 1 dá conta de dizer isso. Tendo amado os seus. Quem são os seus? Hum? Todo aquele que nele crê, que não perecerá, mas terá vida eterna. Que estavam no mundo, amou-os até o fim. É isso, irmão. Então tinha dor, tinha doutrina e tinha deleite. Eu encerro dizendo para você e para o seu coração: ei, não deixe o fogo apagar. Permita que seu coração queime nessa caminhada, irmãos, tão dolorosa, tão difícil, tão espinhosa às vezes, mas que ela continue sendo deleitosa até o fim. Busque isso no seu coração, o que a gente cantou aqui. É esse paradoxo maravilhoso das Escrituras, do Salmo 63. A gente começa com sede, aí a gente busca a Deus, a sede é saciada e a gente fica com mais sede. Quanto mais você se aprofunda na palavra, mais fome de Deus você tem. Aí você jejua, aí você ora. E aí dá mais vontade ainda de jejuar, dá mais vontade ainda de orar. Esse é o coração que ama o Senhor, que ama o povo de Deus, que ama a sua palavra, que tem prazer em temer o seu nome. Que Deus te abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.